Hoje eu vejo que o Tadeuzinho é o melhor nome para dar continuidade para o próximo biênio dentro da Assembleia Legislativa. Hoje as concessionárias elas fazem aquilo que bem entendem e não tem quem fiscalize. Onde existe município que tem Copasa, tem problema. Qualquer projeto que seja para aumentar a regalia política, para aumentar salários, pode ser até o meu, eu voto contra. Isso é um compromisso que eu fiz com a população, que a narrativa que a oposição traz é o seguinte: o projeto vai ser aprovado e amanhã está descontando na folha de pagamento. Mentira. É mentira. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo nos nossos estúdios o deputado estadual Eduardo Azevedo, do PL, e pela primeira vez aqui nos nossos estúdios na FM Tempo e no Café com Política, né, deputado? Muito bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia, Adriano. É um prazer estarmos aqui com vocês pela primeira vez para a gente bater esse papo agradável sobre a nossa política. Então vamos lá, deputado. Tem discussões aos montes de muito projeto e muita coisa acontecendo na Assembleia, mas tem uma em particular que eu quero começar perguntando para o senhor uma avaliação. Porque a gente já viu por parte de vários deputados que têm bases no interior, o senhor é um desses casos, aqui perto, né, da cidade de Divinópolis, sobre as questões de rodovias, né? O plano do governo de fazer concessões e de aumentar esse volume de estradas entregues à iniciativa privada e criar agora a Artemig, para ser uma agência para regular transporte passando por essas novas rodovias, por aquelas que vão ser recapeadas. Que avaliação o senhor tem dessa proposta? Ela é boa da maneira como está? Precisa de algum ajuste? A proposta do governo é correta, no caminho ideal, como os deputados avaliam? Sim, eu acho que a proposta ela se torna correta. Por quê? Hoje eu vou dar um exemplo, porque eu vivencio isso praticamente quase todos os dias, que é a concessão aqui da AB Nascentes das Gerais, que antes era Nascentes, agora se tornou AB, e já passou, se eu não estiver enganado, por 3 concessões e, infelizmente, o serviço não tem qualidade para quem paga o pedágio. Um pedágio caro, ineficiente e muito pouco trecho dela duplicado. Se eu não estiver enganado, a concessão foi feita em 2008 e de lá para cá era a intenção que fosse duplicar de Juatuba até a divisa com São Paulo, que é São Sebastião do Paraíso, mas isso não acontece. Então a criação da Artemig, dessa agência reguladora, ela vai trazer mais eficiência para esse tipo de serviço prestado. Por quê? Porque hoje as concessionárias elas fazem aquilo que bem entendem e não tem quem fiscalize. Então eu sou a favor da criação, desde que essa criação ela possa trazer de forma direta aquilo que a população espera. Porque a gente sabe muito bem, a gente não tem que ser fantasioso e vender realidade. Nós temos hoje a maior malha rodoviária do Brasil e o governo por si próprio ele não consegue cuidar dessa malha rodoviária. E a nossa malha rodoviária, principalmente no interior, que a gente roda muito, ela é sucateada, Guilherme. É quase que impossível de você trafegar por aí e dar vazão ao nosso escoamento de carga. Então eu sou a favor disso sim, mas que seja feito da maneira correta, onde se você paga por um produto, que é o pedágio, o consumidor, digamos assim, quem usa, o usuário, ele tem que ter uma rodovia que possa atender às suas expectativas. Já que a gente está falando sobre estradas, eu vou pegar o gancho da BR-356 e repercutir com o senhor a decisão do governador Romeu Zema, né, a partir do acordo de Mariana, de destinar recursos para a duplicação da BR-356, inclusive uma consulta pública está sendo aberta hoje para decidir, né, como que vai ser toda essa proposta. O que o senhor pensa a respeito? Sou a favor, é uma BR muito importante que nós temos hoje, certo? Que essa duplicação ela possa acontecer devido ao grande tráfego que nós temos aí de veículos, porém a gente tem que trazer isso da seguinte forma: como depois vai ser gerido essa rodovia? Porque um anseio de grande parte dos caminhoneiros que a gente vê que são contra a forma como o governo Zema tem deixado as concessões, especialmente no sul de Minas, e cobrado pedágio caro. Então a gente precisa sim, é necessário duplicar? Mas aquilo tem que ter uma contrapartida que não venha impactar diretamente o bolso de quem tanto usa aquilo. Porque para quem está nos acompanhando sabe, se você aumenta o valor de um pedágio, quem vai pagar o preço final é quem? É o consumidor. É o caminhoneiro também. O caminhoneiro e o consumidor. Isso vai impactar na logística lá do frete e quando chega lá na prateleira do consumidor, o produto final está mais caro. O senhor acha, deputado, de alguma maneira que, nesse caso da Artemig, e essa discussão chegou a passar pelas comissões da Assembleia, que ela pode ganhar um status e fazer com que a Secretaria de Obras, ou o DR, por exemplo, fiquem um pouco escanteados, ou está bem delineado o que cada um vai fazer? Não, parece que tem bem, assim, as suas atribuições estão bem definidas dentro desse perfil, e a gente espera, né? Vamos falar a verdade. Por que a gente tem que falar a verdade? Eu espero que a criação da Artemig, ela possa sim funcionar, porque hoje a gente tem uma agência reguladora dentro do Estado de Minas Gerais que não funciona.
que é a Arsai, que infelizmente ela deixa a Copasa fazer aquilo que a Copasa faz. Então a gente espera que a Artemig venha fazer aquilo que realmente precisa ser feito, dentro das suas atribuições, respeitando aí o CINFRA, respeitando o DR, cada um nas suas limitações, mas que ela possa realmente ser eficiente para a população do estado de Minas Gerais, que utiliza esse grande trecho que são as rodovias que são pedagiadas. Uma outra proposta que está na Assembleia é a privatização, Copasa, CEMIG. É um tema bem polêmico, né, deputado? E muitos trabalhadores com medo de demissão. Sim. Como é que isso está sendo articulado na Assembleia? Perspectivas de avaliação e tudo mais já nos próximos dias, ainda esse ano? Sim, eu vou dar minha opinião a respeito das privatizações, eu sou completamente a favor, mas a gente tem que discutir muito isso no ponto que você falou, a questão de como vão ficar esses servidores dentro das empresas, porque afinal de contas são funcionários que estão ali há anos, são concursados, têm o seu direito de continuar dentro do poder público. Por que eu sou a favor das concessões? Eu quero desafiar para quem está nos acompanhando e me mostrar onde hoje existe eficiência naquilo que é básico do Estado cuidar. O que é o básico do Estado cuidar? Saúde, segurança e infraestrutura. Não funciona. Não funciona na sua plenitude, não funciona da forma como precisa funcionar. Assim também são as estatais. Elas não funcionam. A Copasa, ela é um grande gargalo que o Estado tem. Onde existe município que tem Copasa, tem problema. E cada vez maior o quê? O lucro dessa empresa. Infelizmente, esses lucros não ficam para os investimentos. Então, a gente espera que a privatização, ela venha o quê? Ela venha fazer com que a empresa possa realmente prestar um serviço de qualidade para a população. Quando eu falo de Copasa, eu não falo só de Copasa. Desculpa, quando eu falo de privatização, eu não falo só de Copasa, eu falo de CEMIG. Então a gente precisa privatizar as estatais? Precisa, mas a gente precisa discutir muito como será a questão do quadro de funcionários das duas empresas. Porém, um ponto importante também que a gente traz na questão da privatização é que vai acabar com cabide de emprego. Eu sou completamente a favor disso. Hoje a gente vê que as estatais, infelizmente, elas são feitas para poder o quê? Para poder locar a turma aí que ajuda nas campanhas políticas de alguns candidatos e virar cabide de emprego. Então, a favor da privatização, por quê? Porque vai tornar o serviço mais eficiente para a população, acompanhando desde que se torne eficiente, mas sem ser oneroso, certo? E terminando assim com os cabides de emprego e, além do mais, fazendo com que elas realmente possam trabalhar. Porque hoje, infelizmente, nós temos a energia cara, muito cara, se não for a mais cara do Brasil, quando eu falo de CEMIG. Temos taxas de esgoto que são cobradas, um absurdo da população, e nem sequer existe esgoto tratado na plenitude do Estado. Então eu estou a favor da privatização, mas desde que a gente possa ainda discutir muito e amadurecer muito esse projeto para ver como será a destinação do quadro de funcionários de ambas as empresas. E aí vou lhe fazer uma pergunta, porque o senhor citou dois modelos, e me parece que o governador Matheus Simões, o vice-governador, mencionou que quer fazer uma espécie de saída do governo majoritariamente das ações, por exemplo, do caso da Copasa, da CEMIG, e torná-la uma espécie de corporation que tenha menos. O senhor acha que tem que ser uma privatização definitiva, ou seja, passa-se para a iniciativa privada, ou que um modelo de concessão, como das rodovias, você concede por 5, 10, 15, 20 anos a operação e depois ela volta para o Estado? O senhor tem preferência para um Não, deles? eu prefiro que passe diretamente para a iniciativa privada. Porque até que essa questão da parceria privada, Guilherme, eu não vejo ela com bom olhar, não. Por que eu digo isso? Voltando na questão da criação da agência reguladora. Divinópolis hoje, a gente tem uma anel rodoviária que é cortada pela MG 050, certo? E eu entenderia que seria obrigação da concessionária construir as passarelas. Ali a gente precisa de vários trechos nos bairros que cortam Divinópolis, a construção dessas passarelas, porque foram duplicadas e assim não acontece. Levando o secretário de infraestrutura no local, ele disse para mim uma coisa que eu falei assim, poxa, mas então é muito bom dessa forma como é privatizada, a parceria privada. Eu entenderia que o quê? Se a concessionária arrecada 24 horas por dia, 7 dias por semana, o recurso do pedágio, era obrigação dela que ela construísse as passarelas. Mas não, a iniciativa privada tem que ter uma contrapartida do governo para que as passarelas possam ser construídas. Então, vindo desse segmento para que não haja válvula de escape depois e queira lucrar e ainda ter participação do governo, eu acho que é melhor e mais eficiente que já chegue entregue diretamente para a iniciativa privada. Aí eu vou colocar só um argumento que é trazido, né, para quem pensa ou quem, contrariamente à privatização da Copasa e da CEMIG, que é a questão do patrimônio. Que Minas Gerais abriria mão, né, do patrimônio dela, que seria Copasa e CEMIG, para a iniciativa privada, para resolver um problema momentaneamente, e teríamos um problema financeiro posterior. O que o senhor pensa ou falaria para essas pessoas que pensam dessa forma? Eu posso dar um exemplo, a questão da privatização da Vale do Rio Doce.
era uma das empresas que dá prejuízo para os cofres públicos. Hoje, muito pelo contrário, é uma das empresas que mais arrecada. E vamos falar a verdade, a iniciativa privada é que gera riqueza de um país, é que gera emprego, é onde está a corrente de trabalho, é ali. Então, se nós temos quando você diz abrir mão do patrimônio, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário. A gente está abrindo mão de duas estatais que hoje, muito pelo contrário, não estão atendendo a população da forma como precisa ser atendida, para que ela possa potencializar ainda mais a arrecadação do Estado. Por quê? Porque quando você vê a questão da estatal, a estatal ela não praticamente ela fica estagnada e não tem investimento. Quando vai para a iniciativa privada, tem investimento. São duas empresas de potencial. Então, muito pelo contrário, eu enxergo como se a gente estivesse abrindo uma janela maior para investimentos dentro do Estado de Minas Gerais. Deixa eu lhe perguntar também sobre um outro ponto, de um projeto que está tramitando e esse está muito próximo de ser votado na Assembleia, que é o projeto do IPSENG, para os reajustes que estão sendo propostos pelo governo nos valores pagos pelos servidores. Eles estão adequados na sua avaliação, deputado? O governo está cobrando aquilo que é devido a ponderações feitas pela oposição, dizendo, olha, vai acabar, por exemplo, o funcionamento do IPSENG. Em que ponto o senhor está nessa proposta? Vamos lá. A questão do projeto do IPSENG é o seguinte. Para quem não entende, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro para a população e também para o servidor, que o servidor sabe disso, que o IPSENG é facultativo. Eu já fui servidor do Estado, fui professor da rede pública, e quando você está aí fazendo a sua contratação, fui professor contratado, não efetivo. Há a opção de você aderir ou não ao IPSENG, então ele é facultativo. Então, se o servidor acha que o IPSENG não atende dentro da sua expectativa, ele não precisa aderir. Porque a narrativa que a oposição traz é o seguinte: o projeto vai ser aprovado e amanhã está descontando na folha de pagamento. Mentira. Isso é mentira. Se o servidor quiser que desconte, vai descontar. Se não quiser, não vai descontar. Eu sou a favor, Guilherme, porque eu penso da seguinte forma: o IPSENG é o quê? É um plano de saúde, digamos assim, mais para a população entender, do servidor do Estado. E, especialmente na minha cidade, eu vou falar isso porque eu tenho certeza que existem outras cidades mais com esse perfil, que é a Divinópolis. Desde quando eu comecei o meu mandato, tem um anseio dos servidores para que o IPSENG volte a atender. O IPSENG não está atendendo em Divinópolis urgência e emergência. O IPSENG atende em Divinópolis apenas consultas agendadas. Ou seja, se qualquer servidor do Estado em Divinópolis e em outros municípios mais precisar usar o IPSENG de urgência e emergência, ele vai para onde? Ele vai para a UPA. E não tem cobertura nos hospitais. E eu tentei, através de alguns hospitais, o São João de Deus, que é um hospital 100% SUS, e através do São Judas Tadeu também, que é um hospital particular, tornar que o IPSENG volte a atender no município. Porém, hoje, na atual situação do repasse que o IPSENG faz, não é viável para os hospitais. Eles não querem fazer esse convênio porque não compensa para eles. Reestruturando o IPSENG, a proposta do governo é que ele possa ser reestruturado mediante essa correção da tabela para que assim ele possa voltar a atender dentro dos municípios. Então, por isso que eu sou favorável, porque a gente precisa fazer com que o IPSENG funcione. Certo? Então eu sou favorável, então não existe essa narrativa de falar que vai ser feito o reajuste. Eu acho que o reajuste está dentro do adequado, dentro daquela perspectiva de mercado de trabalho que adere dentro de um plano de saúde, e se o servidor achar que o IPSENG não atende, ele tem a opção de simplesmente não aderir ao IPSENG e aderir ao plano de saúde que melhor vai atender a sua demanda de saúde. Deixa eu aproveitar para lhe perguntar, deputado, olhando pelas pautas em geral que nós estamos tratando aqui, boa parte delas o senhor tem bastante alinhamento com o que o governo está fazendo e evidentemente é um integrante da base do governo. Mas há alguns outros integrantes do PL que não têm exatamente essa mesma visão quando vão tratar de assuntos de segurança pública e alguns outros. Como é que é a relação hoje entre PL e governo Zema? O governo atende os parlamentares na medida do que ele considera adequado? Há uma relação que o senhor vê que é de mais alinhamento, é de menos alinhamento? As eleições municipais mexeram de alguma maneira com este cenário, com esta relação? Até no momento, Guilherme, eu não tenho visto que as eleições municipais tenham mexido com a relação PL e governo. Por enquanto, não. Pode ser que venha a mexer para os próximos dias ou para os próximos meses. Mas, enfim, a minha relação com o governo é muito aberta. E muita gente fala assim: você é base. Não, eu não me considero base, eu me considero independente. Por quê? Por várias vezes eu já votei contra o governo. Vou te dar um exemplo. Quando foi pautado logo no início do mandato o reajuste do salário do governador em 300% de secretários. Eu votei contra. A base votou a favor. Por quê? Porque eu sou contra todo e qualquer tipo de aumento de salário de político, e sempre onde eu passo, eu falo: o pessoal pode gravar e me cobrar. Se pautar qualquer projeto que seja para aumentar a regalia política, para aumentar salários, pode ser até o meu, eu voto contra. Isso é um compromisso que eu fiz com a população. Por 2 vezes também eu votei contra o governo.
Quando houve ali aquela questão da emenda que nós fizemos via Comissão de Segurança Pública, eu sou membro da Comissão de Segurança Pública, para que fosse feito o reajuste da composição das perdas funcionários de segurança pública. O governo fez pressão para que eu votasse contra, eu votei a favor. Por quê? Porque não é o governo que vai votar em mim. Eu não estou ali para representar os interesses do governo, eu estou ali para representar os interesses da população. Então tem que estar ali para poder representar a população. Óbvio que se o governo mandar para a Assembleia projetos que são pertinentes, projetos que vão melhorar a qualidade de vida do cidadão mineiro, projetos que são bons para o Estado, eu vou votar a favor. Mas se eu entendo que aquele projeto ele vai prejudicar em algum ponto, eu voto contra. Então a gente tem que ter esse bom senso de dizer, sou a favor de votar com o governo aquilo que é correto para o Estado. Agora, aquilo que eu entendo que não é correto, que vai impactar a vida da população, eu voto contra. Então a gente tem essa questão de ter um mandato independente. Qual que foi a atuação ou o que mudou com a entrada do Gustavo Valadares para essa interlocução entre a Assembleia e o governo Zema? Melhorou de alguma forma? Era o que a Assembleia precisava ou não? Sim, você disse um ponto muito importante. Eu acho que é o que a Assembleia precisava. Por quê? Porque nada melhor de que um deputado com a vasta experiência do Gustavo Valadares, para poder entender o anseio que o deputado tem junto com o governo. Então melhorou muito a questão da relação do governo com a Assembleia, com a entrada do Valadares como secretário de governo. Ele tem feito um excelente trabalho, tem sido uma pessoa muito política e muito aberto, certo? Com todos os parlamentares. Eu vou aqui usar de uma expressão que o seu irmão, prefeito de Divinópolis, mencionou aqui quando esteve conosco. Estava nesse mesmo estúdio o presidente do Partido Novo, Christopher Laguna. Quando perguntado, disse, olha, o Partido Novo atendeu aquilo que o prefeito de Divinópolis gostaria? Falou, olha, ficaram faltando algumas coisas. Faço a mesma pergunta para o senhor. Tem algo que não está sendo feito pelo governo Zema que ainda na sua avaliação como deputado poderia ser feito ou deve ser feito nesse ano de 2024? Eu creio que sim, eu creio que a gente precisa trabalhar cada vez mais por uma demanda que é muito pertinente dentro do Estado, que é a entrega dos hospitais regionais. Eu acho que o governo precisa dar celeridade nesse ponto, uma vez que a gente já tem um recurso garantido em caixa, já está assim naquela fase de adaptação dos projetos, porque é um anseio, sabe, Guilherme, que a população aguarda muito, muito, muito. Eu falo isso porque eu vivencio isso lá dentro de Divinópolis, tem 12 anos que o hospital regional está parado, mas eu tenho visto que o governo tem trabalhado muito para isso, especialmente o secretário de saúde, Fábio Baquerete. Ele não tem ficado de braços cruzados, muito pelo contrário, ele tem empenhado toda a sua equipe, porque afinal de contas os hospitais tiveram início há anos atrás como uma legislação específica, hoje a legislação é outra, então precisa fazer essas readequações mesmo, mas a gente espera que o governo possa dar celeridade para isso, porque é um anseio que a gente vê tanto dentro do Estado de Minas Gerais, essa retomada dos hospitais regionais para poder melhorar um pouco esse gargalo da saúde. Eu entendo também um ponto importante, mas o governo tem trabalhado para isso, que é a questão do recapeamento de grande parte da nossa malha rodoviária, até uma das contrapartidas que existe dentro de um projeto do governo ao privatizar, primeiramente, até a princípio era a Codemig, agora já veio para a Copasa, para a Semig, é pegar parte desses ativos que vão entrar para o governo e fazer o recapeamento das rodovias. A gente precisa melhorar muito, acho que são os dois principais pontos hoje dentro do Estado que a gente precisa trabalhar para que a gente mude um pouco mais essa realidade. Na Assembleia a gente está com a previsão na primeira quinzena de dezembro, reeleição da definição, né, da presidência da Assembleia Legislativa. O governador Romeu Zema, aparentemente, né, pelo que já está sendo desenhado, vai apoiar a reeleição do presidente atual, Tadeuzinho, diferentemente do que aconteceu anteriormente, dele tentar lançar um candidato próprio, né? Queria saber do senhor e do PL, Tadeuzinho realmente é o melhor nome nesse momento? Eu já deixo aqui a minha opinião e o meu voto ao Tadeuzinho. Já declarado, porque afinal de contas eu vejo, como respondendo a sua pergunta, Adriano, é o melhor nome sim, tem feito um excelente trabalho frente à Assembleia Legislativa, tem sido atento às demandas da população, tem sido atento também às demandas do governo, e isso é importante, essa convergência entre população e governo, e fazer com que os projetos possam tramitar, porque a gente sabe que muita coisa para poder realmente fazer com que o Estado funcione, precisa passar pela Assembleia, e o Tadeuzinho tem sido muito sensato nesse ponto. A gente tem uma articulação muito assim, flexível com a base, com a oposição, ele consegue convergir e dar tramitação dentro da legalidade, dentro do regimento interno da Assembleia, naquilo que é melhor para o Estado. Então hoje eu vejo que o Tadeuzinho é o melhor nome para dar continuidade para o próximo biênio dentro da Assembleia Legislativa.
Nós conversamos com o deputado estadual Eduardo Azevedo, do PL. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso Café com Política e até uma próxima, porque todo mundo que passa aqui, a gente já estende o convite para voltar. Ô Guilherme, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado também, Adriana, e estaremos sempre à disposição aquilo que a gente puder estar vindo aqui para poder mostrar, para dar publicidade aos atos públicos que nós fazemos frente ao nosso mandato. Vai ser um prazer para que a população de Minas Gerais possa cada vez mais acompanhar de perto o nosso trabalho.